longo da história, várias civilizações questionaram o formato do nosso planeta, criando hipóteses de acordo com seu nível de conhecimento. Ainda hoje, diversos cientistas do mundo todo questionam a veracidade da esfericidade da Terra, pois mesmo sendo apresentada como uma verdade, não existem provas científicas inquestionáveis a esse respeito. Tudo em que a ciência se baseia são somente evidências. E evidências não são provas. Com o objetivo de trazer à luz do conhecimento o verdadeiro formato da Terra, os pesquisadores de Dáquila e do Centro Tecnológico Zigurates se uniram a outros cientistas numa pesquisa independente que durou 7 anos, buscando provas científicas e definitivas para provar se a Terra é mesmo redonda ou se tem outro formato. Em 2011, pesquisadores de Dáquila e do Centro Tecnológico Zigurates iniciaram uma intensa pesquisa com o objetivo de comprovar o real formato do nosso planeta. Foi então necessário a elaboração e realização de diversos experimentos e levantamento de dados em vários locais do planeta. Para isso, vários especialistas foram consultados sobre a possibilidade da Terra não ser esférica. Na Terra, como é sabido por toda a humanidade, a Terra tem uma forma esférica. E eu, na qualidade de geógrafo e cartógrafo, fica difícil para mim aceitar que a Terra não seja uma esfera. Todo esse conhecimento daqui e a percepção do homem pensando e agindo de acordo com essas regras aqui, ela é fechada para esse modelo. É uma ideia que contradiz totalmente os conceitos que nós temos hoje da esfericidade da Terra. Realmente é difícil, né? Eu, como engenheiro, lido com ciências exatas, e a gente vem com isso desde a infância, com esses conceitos. É difícil a gente ter uma outra visão dessa realidade que a gente tem desde a infância. Porque exclusivamente estudando através desse modelo, a briga é muito grande porque a quantidade de conhecimento técnico, tecnológico, científico que tem para garantir que essas ideias aqui são verdadeiras é muito grande. A Terra redonda, com as fórmulas matemáticas todas funcionando, a aviação, a aeronáutica, a astronáutica, os satélites todos sendo colocados com essa fórmula, e isso vem funcionando. A água não sai da Terra porque tem uma força central puxando ela para o centro da Terra, que é a gravidade. Nos faz pensar que a gravidade da Terra não seria no centro dela. E por isso que eu falo que é uma ideia muito chocante, né? Então, quando a gente lida com coisas abstratas, né, do passado, coisas históricas, então existem várias teorias. Com uma coisa concreta, sedimentada dentro do conhecimento científico, é difícil. E quando você quebra esses pilares que nos sustentam, né, o que nos sustenta a humanidade, são esses pilares de conhecimento que se tem. Então, quando você quebra um pilar desse, desmancha uma base considerada verdadeira, né, e científica, onde todo o conhecimento da Terra é baseado nessa informação. Você quebra esse paradigma, realmente vai ser um desequilíbrio total das pessoas. Eu estou pronto para ser convencido do que aquilo que eu sei não vale mais. Urandir e os pesquisadores de Dáquila e do Centro Tecnológico Zigurates
avaliaram todas as possibilidades para a realização dos experimentos científicos, visando encontrar provas que determine o real formato da Terra. Realizamos dezenas de experimentos. Apresentaremos apenas 7, pois foi o suficiente para determinar o real formato do planeta. Utilizamos a metodologia da ciência de L'Arial, pois os resultados são muito mais precisos. A maior parte da nossa pesquisa foi realizada nas águas, pois ela compõe 70% da superfície do planeta. O primeiro experimento escolhido foi determinar a curvatura do horizonte no nível das águas. Vamos gravar um dos principais testes sobre a esfericidade da Terra. E esse teste diz respeito ao mastro dos navios, a distância com que ele está da costa, justamente para saber se existe uma esfericidade, se existe uma angulação da Terra. Quanto menor a umidade do ar, mais distante a gente consegue enxergar. E quanto maior a umidade, mais distorções ocorrem na nossa visualização. Então, os locais para serem escolhidos para fazer o teste, eles têm que ter uma umidade muito baixa. Os testes irão comprovar se a Terra é esférica, as águas irão acompanhar a curvatura. O primeiro local escolhido para iniciar os experimentos foi a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Nós estamos na Lagoa dos Patos. Lá tem uma equipe que estão montando um telescópio com uma capacidade grande de visualização. Deve acompanhar as 2 embarcações que a gente vai ver na sequência. Essa imagem deve ser registrada também pelas câmeras que são instaladas na beira da praia. E a gente começa a partir de agora, então, essa fase nova da pesquisa, com a intenção de percorrer uma distância em torno de 40 quilômetros da lagoa, tentando mostrar para as pessoas que existe uma reta nessa lagoa. Ou seja, existe uma planicidade. E esse é um objetivo hoje, um dos objetivos que a gente vai tentar mostrar, essa planicidade das águas, que começa a pôr em xeque a questão da curvatura do globo. E a função da equipe de terra é tentar perceber esse deslocamento, mapear e poder gerar imagem visual disso aí. Os pesquisadores montaram um telescópio newtoniano especialmente projetado para o experimento, com uma câmera de alta definição acoplada em sua ocular, que permitiu registrar todo o processo. As equipes utilizaram equipamentos de posicionamento de alta tecnologia para garantir a precisão dos resultados. Quando chegar lá, a gente passa a coordenada, mas a gente consegue localizar daqui. Esse mesmo experimento foi realizado em outros locais. Um deles foi no Estreito de Gibraltar, na França. Nós estamos aqui no sul da França, numa cidade litoral chamada Le Baccaré. Nós nos propusemos, junto com os pesquisadores franceses, coordenadores de uma associação chamada Projet Énergie Action, aqui da França, a tentar comprovar a veracidade dessa teoria que aparentemente é absurda. Eu tive a oportunidade de participar da etapa dos testes que foi realizada na Europa. Seria realizar a filmagem de um barco a maior distância possível da costa. Nós achamos assim bem interessante a oportunidade de poder tocar num assunto assim um pouco polêmico, né, e poder fazer parte dessas experiências para demonstrar algo que a ciência hoje em dia não aceita. Seria filmado através de um telescópio. Usamos também uma câmera acoplada em sua lente para que a gente conseguisse filmar o experimento de forma eficaz.
Esse experimento também foi realizado no Brasil, na represa de Três Marias, em Minas Gerais. Vai um carro para cá e fica tentando comunicar. E na Praia de Santos, no litoral paulista, outra equipe realizava o mesmo experimento. Lá a gente dividiu as equipes em duas, uma ficou na margem e a outra foi num barco para mar adentro. A gente levou um telescópio newtoniano, a gente também estava utilizando uma estação total. Tá me ouvindo aí? A gente tá gravando vocês aqui. Ah, é? Conseguiram me pegar aqui? Tamo dando zoom aí em vocês. Outro experimento com telescópio foi realizado no lago Titicaca, no Peru. Estamos aqui na ilha Mantani, no lago Titicaca, no Peru. Vamos fazer visada deste ponto até a Cordilheira Branca, que é a divisa com Peru e Bolívia, que está exatamente a 110 quilômetros daqui. Se a Terra for esférica, nós não vamos conseguir enxergar. A essa distância, a curvatura da Terra teria uma altura de 237 metros, o equivalente a um edifício de 79 andares. As câmeras não conseguiremos, a olho nu também não enxergaremos totalmente, tá? Não enxergaremos a margem, mas com o telescópio sim. Se tem um dos pontos melhores no mundo para realmente registrar a esfericidade da Terra, é nesse local. Será que a equipe conseguiu visualizar através do telescópio a outra margem do lago? De volta ao experimento com barcos, os pesquisadores perceberam que após algum tempo acompanhando as embarcações a olho nu, elas começaram a desaparecer no horizonte. Primeiro o casco. Em seguida, já não era mais possível visualizar o barco. E por fim, o mastro vai baixando até sumir por completo, como explica a teoria da Terra esférica. Quando os barcos atingem uma determinada distância, já não era mais possível a visualização a olho nu. Então significa que a Terra é mesmo esférica? A que conclusão os pesquisadores chegaram em relação aos experimentos com barcos? Os pesquisadores perceberam que após algum tempo acompanhando as embarcações a olho nu, elas começaram a sumir na linha do horizonte. Primeiro o casco, em seguida, já não era mais possível visualizar o barco. Por fim, o mastro foi baixando até sumir por completo, conforme explica a teoria da Terra esférica. Observando os barcos a olho nu, a impressão inicial é de que eles estavam sumindo, como se eles estivessem descendo a linha do horizonte. Quando os barcos atingem uma determinada distância, já não era mais possível a visualização a olho nu. Por um momento ficamos um pouco frustrados de estarmos naquele local para comprovar a esfericidade da Terra, sendo que a olho nu facilmente chegaríamos a essa conclusão.
Isso significa que a Terra é mesmo esférica? Com a perda do contato visual, é hora da equipe em terra usar instrumentos ópticos na tentativa de ainda visualizar os barcos. Caso os barcos ainda estejam visíveis através dos equipamentos, é uma prova de que eles não desceram a linha do horizonte. E para surpresa de todos, os barcos ainda estavam lá, visíveis. Os pesquisadores perceberam então que as imagens dos equipamentos apresentaram alguns fenômenos ópticos. Durante os experimentos, percebemos a formação de fenômenos ópticos que inicialmente atribuímos ao efeito fatamorgana, que é a refração da luz nas camadas da atmosfera. Esse fenômeno é muito comum em desertos, são as famosas miragens. As miragens é o efeito fatamorgana. Ocorre a formação de imagens virtuais, imagens que não são reais em pontos específicos. Através das observações e dos dados coletados durante os experimentos, conseguimos determinar que os fenômenos ópticos apresentavam um certo padrão. Após certa distância, começamos a ter uma perda visual, que foi aumentando até uma distância em que a nossa visão direta estava comprometida. Quando perdemos a visualização a olho nu, usamos equipamentos ópticos, no caso, o telescópio. E o barco ainda estava lá, só que a gente percebeu que era uma imagem invertida, uma imagem espelhada. Percebemos que a imagem real estava praticamente sumindo e tínhamos a formação de uma imagem virtual invertida, uma imagem espelhada invertida, quando o ângulo de incidência da luz na superfície, no caso a água, tendia a zero. Isso ocorre em função do efeito de espelhamento, onde acontece o reflexo da imagem. Esse fenômeno a gente registrou pela primeira vez na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Durante a pesquisa, fomos percebendo que cada etapa de experimentos ia complementando a outra. Com o desenrolar dos experimentos, percebemos que usando instrumentos ópticos, os fenômenos visuais ampliavam. Foi o caso do uso de telescópios newtonianos, em que sua ótica, que é de extrema precisão, aumenta milhares de vezes a capacidade do olho humano, pôde ver coisas que a gente não via. Isso levou a amplificar os fenômenos visuais que observávamos durante a execução dos experimentos. Nós aprofundamos os estudos e conseguimos determinar que a maior parte dos fenômenos ópticos que são atribuídos à refração da luz, denominados de efeito fatamorgana, na verdade ocorrem pela reflexão. É um processo reflexivo da luz numa superfície com um ângulo tendendo a zero. Com as observações que realizamos, conseguimos promover uma nova teoria física que explica o efeito fatamorgana de uma nova ótica, de um novo ponto de vista. Denominamos de teoria da ótica aplicada aos fenômenos visuais. Essa conclusão nos ajudou a explicar 3 fenômenos que a gente sabe que são ilusão. O porquê o barco parece que vai sumindo, descendo a linha do horizonte, o porquê primeiro some o casco e depois o barco, e o porquê quando um observador está mais alto ele consegue enxergar mais longe. Concluímos então que os barcos não descem a linha do horizonte. É nós que perdemos a capacidade de observá-los, de vê-los, em função de um fenômeno óptico. Com esse experimento, um dos principais argumentos da teoria da Terra esférica de que os barcos desaparecem no horizonte em função da curvatura está totalmente refutado. Essa é a primeira prova da planicidade das águas. Entre os experimentos de visualização a longa distância realizados com telescópios, o de maior impacto foi no Lago Titicaca, onde a equipe tentou registrar imagens a 110 quilômetros. O local foi escolhido devido à baixa umidade do ar
em algumas épocas do ano, o que é um fator primordial para o resultado. Estamos vendo aquele lá, ó. Lá no fundo, ó. Tá vendo lá? 80. 70, 80. Isso aqui nós estamos na lá do fundo. Nós estamos vendo aquele lá. Nós estamos conversando aqui com o prático do barco 3 de Maio. Ele é um habitante da ilha de Puros. Ele é da civilização Aymara. É possível visualizar, mirar do outro lado da margem ou não é possível? Sim, sí es posible, Juan, no, siempre, porque nuestro lago, nosotros pensamos que es como una mesa nuestro lago. Quantos quilômetros visualiza de antes? Quantos quilômetros? Yo ahorita veo de aquí que vamos a llegar casi a 60 o 50 kilómetros. E visualizo normal, sem binóculos, sem nada, sim, normal, sim, a visão normal, com 40, 50 quilômetros conseguem mirar. Com o telescópio, a equipe conseguiu registrar imagens a uma distância de mais de 100 quilômetros, o que seria impossível na teoria da Terra esférica, pois a curvatura teria uma altura de 237 metros, equivalente a um prédio de 79 andares. Esse experimento é mais uma prova de que a Terra não pode ser uma esfera.